Povo de Deus, existe um assunto que muitas pessoas têm como base no seu dia a dia e às vezes nem percebe. É algo que sim, as pessoas sabem que faz mal, mas elas não entendem a profundidade do quanto isso pode ser prejudicial, não só para você como pessoa, o mal que isso faz para sua mente e para o seu corpo, mas também como o mal que isso causa em comunidade. Só o fato de você praticar isso, mesmo sem você perceber, isso fere de uma maneira invisível. O que eu tô falando? Eu tô falando da fofoca. Imagina que a fofoca cria um tijolo, e esse tijolo não é percebido de primeira, mas ele é criado. E a partir do momento que ele é criado, ele é difícil de se quebrar. Você só consegue quebrar ele com as ferramentas certas. Então vamos imaginar um cenário hipotético. Duas pessoas estão falando numa situação que aconteceu de maneira inocente, digamos assim. E elas não veem realmente mal nisso. Mas a partir do momento em que eu me disponho a falar com outra pessoa sobre algo que eu vi acontecer ou que eu penso que aconteceu, isso gera esse tijolo. E não necessariamente isso é uma verdade, mas esse tijolo foi construído. E dentro da sua mente existem diversos desses tijolos, não só da fofoca, mas de emoções que você não conseguiu tratar, de situações que você passou. Eu chamaria o lugar onde isso está guardado de inconsciente. E quando você vai colocando esses tijolos de verdades que não são reais, você cria uma percepção errada sobre uma pessoa, sobre uma forma de viver. E isso acaba te dando direção de para onde você vai seguir, mas não necessariamente isso é uma visão certa, e na maioria das vezes não é. E isso te impede de se relacionar com aquela pessoa, te impede de passar por situações que foram construídas dessa maneira. E esse é o grande mal. Porque sim, querendo ou não, se isso for mentira, um dia você vai descobrir. Ou não, talvez isso não mude nada na sua vida. Mas isso pode fechar janelas de oportunidades. E eu não falo isso como oportunidades para você ficar rico, eu falo oportunidades para trazer Deus para a vida das pessoas, a oportunidade de viver, e de viver de uma maneira que vale a pena, que é como nosso Senhor Jesus nos deixou, através de seus mandamentos e tudo mais. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? O ponto é, não fale. Você vê uma situação acontecendo? Muito bom. Mas não necessariamente você sabe toda a verdade sobre aquela situação. Não necessariamente a emoção que você sentiu naquele momento era a mais adequada. E de maneira nenhuma você tem direito de julgar aquilo se você não estava na pele da pessoa. E isso é impossível, pelo menos ao meu ver. E algumas pessoas podem dizer que ao não fazer isso, você se reprime. Mas você só se reprime se uma coisa te fere. E se uma coisa não trata de você, ela não vai te reprimir. E eu posso dizer que o não falar é muito poderoso. Só que as pessoas não entendem por desconhecimento de como funciona o silêncio. O mecanismo do silêncio é muito simples, mas as pessoas falam tanto que se esquecem como ficar quieto. O ponto final é quando você fala, você cria. É por isso que o silêncio é importante. Quando você fala de uma situação que não necessariamente é verdade, você cria aquela falsa verdade na vida daquela pessoa ou dentro de você através de uma emoção. E eu falo criar no que sentido? No sentido de que dentro da sua mente, da sua imaginação, isso foi criado. E para descriar algo é muito mais difícil do que para criar. Então, vigia, irmão. Essa que seria a palavra. Toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com o que você se permite falar das pessoas, toma cuidado com as emoções que você sente. Vigia elas, para que não sejam falsas emoções que vão te levar a caminhos que não são aqueles que Deus tem para você. Se isso faz sentido para você, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar mais sobre esse assunto porque é algo que eu percebo que faz muito mal, mas vejo que muitas pessoas não conseguem evitar de fazer isso.